Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Evangelho no Lar, no estudo do Livro dos Espíritos, que hoje eu, Maria Helena, farei as preces inicial e final. E as leituras serão feitas pela Ellen e pelo Carlos. Vamos agora, então, neste momento, elevar os nossos pensamentos, pedindo o amparo da espiritualidade maior, para que possam nos auxiliar no entendimento dos nossos estudos. Senhor Jesus, nós te pedimos que um dos teus mensageiros possa estar presente, nos orientando, nos assistindo, auxiliando-nos no nosso entendimento. Nós te agradecemos, ó Pai, e que possamos ter bom estudo. Olá, meu nome é Ellen. Hoje nós falaremos sobre a questão 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. Então vamos lá. Observações preliminares. A classificação se baseia sobre um grau de adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições das quais devem ainda se despojar. Esta classificação, de resto, nada tem de absoluta. Cada categoria não apresenta um caráter nítido senão no seu conjunto. Todavia, de um grau a outro, a transição é insensível, e sobre os limites, a pequena diferença se apaga, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris. Ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Pode-se, pois, forçar maior ou menor número de classes, segundo o ponto de vista sobre o qual se considera a coisa. Ocorre aqui, como em todos os sistemas de classificações científicas, esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Mas, quaisquer que sejam, não mudam em nada as bases da ciência. Os espíritos interrogados sobre esse ponto podem, pois, variar o número de categorias, sem que isso tenha consequência. Alguns se armaram desta contradição aparente. Sem refletirem que eles não ligam nenhuma importância ao que é puramente convencional, para eles o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha de termos, as classificações numa palavra ou sistemas. Acrescentamos ainda esta consideração, que não se deve jamais perder de vista, é que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muitos ignorantes. Não sendo demais se colocar em guarda contra a tendência a crer que todos devem tudo saber porque são espíritos. Toda classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são, como neste mundo, os ignorantes, os inábeis, a abranger um conjunto, a formular um sistema. Não conhecem e não compreendem, senão imperfeitamente, uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são da primeira ordem, sem que possam apreciar diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, que os distinguem, como entre nós um homem rude em relação aos homens civilizados. Aqueles, mesmo os que estão aptos, podem variar nos detalhes segundo o seu ponto de vista, sobretudo quando uma visão não tem nada de absoluta. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um seu método, e a botânica não mudou por isso. É que não inventaram nem as plantas nem seus caracteres, observaram as analogias segundo as quais formam os grupos ou classes. Foi assim que procedemos. Não inventamos nem os espíritos, nem os caracteres. Vimos e observamos, julgando-os pelas suas palavras e seus atos. E depois os classificamos pelas semelhanças, baseados sobre os dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos geralmente admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos.
caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito pela inclinação do mal. Os da segunda são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançam o supremo grau de perfeição. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Restava-nos ressaltar, por um número suficiente de subdivisões, as diferenças principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas instruções benevolentes jamais nos faltaram. Com auxílio deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em comunicação e, na consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. É, de alguma forma, a chave da ciência espírita, porque só ele pode nos dar conta das anomalias que as comunicações apresentam, em nos esclarecendo quanto às desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a tal ou tal classe. Seu progresso não é realizado senão gradualmente, e frequentemente mais num sentido que em outro. Eles podem reunir os caracteres de várias categorias, o que é fácil de se apreciar pela sua linguagem e pelos seus atos. Então, o que nós vimos é que nós estamos em diferentes níveis de classificação e tudo é uma questão de um progresso que não cessa, né? Um progresso que não depende se nós queremos ou não, ele vai acontecer de uma forma mais rápida ou mais lenta, depende das nossas ações. Obrigada, uma boa noite. Olá, meus irmãos, meus amigos, muita paz. Hoje, dando continuidade no Livro dos Espíritos, estarei lendo a terceira ordem, Espíritos Imperfeitos. Caracteres gerais, predominância da matéria. Sobre o espírito. Proteção ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequências. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Não são todos essencialmente maus. Em alguns, há mais de reflexão, de inconsequências de malícia do que verdadeiramente maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, porém, só pelo fato de não fazerem o bem, denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal, e ficam satisfeitos quando encontram oportunidades de fazê-lo. Eles podem aliar a maldade e a malícia à inteligência, mas qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabe se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem senão dar noções falsas e incompletas, porém, o observador atento encontra, frequentemente em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O seu caráter se revela pela sua linguagem. Todo espírito que, em sua comunicação, revela um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito dessa ordem. Vem a felicidade dos bons, e isso para eles é um tormento incessante, porque experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem produzir. Conservo a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão, frequentemente, é mais penosa que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que fizeram os outros suportarem.
E como sofre por longo tempo, Deus, para os punir, quer que eles creiam assim. Pode-se dividi-los em 5 classes principais. 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos desleais, fomentam a discórdia e desconfiança e se marcaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeito em poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas por que passam. Podem ser reconhecidos em suas manifestações pela sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos, como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, senão intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e, se tentam enganar falando de maneira sensata, não podem sustentar por muito tempo seu papel e acabam sempre por revelar a sua origem. Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo e muito frequentemente sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que têm ao bem, quase sempre entre as pessoas honestas. São flagelos que a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Certos povos fizeram deles divindades malfazejas, outros os designaram sob o nome de demônios, gênios maus e espíritos do mal. 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro, por meio de livrar do opróbrio e da ignomínia. Certos povos fizeram deles divindades malfazejas, outros os designaram sob o nome de demônios, gênios maus e espíritos do mal. 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sobre os nomes de gnomos, doentes, diabretes, trasgos. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os empregam como fazemos com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreende os defeitos e o ridículo humano, exprimindo-se-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usa nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. A 8ª classe são espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem, tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista. Sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre a sua capacidade e a sua iluminação interior. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena.
é uma mistura de algumas verdades ao lado de erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se despir. Na 7ª classe, aqui nós temos espíritos neutros. Não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito mal para fazer o mal, inclinando-se tanto para um como para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade. Tanto pelo moral como pela inteligência, apegam-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais. Na 6ª classe, nós temos espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da 3ª ordem. Manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação no ar, etc. Parece mais que os outros agarrados à matéria e serem os agentes principais das perturbações dos elementos do globo. Quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuição dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como seus auxiliares. Podemos observar que nós analisamos aqui algumas classes, né, a espíritos ao qual nós pertencemos. São várias classes. E por isso que a importância da evolução espiritual. Cada um está numa fase, cada espírito pertence a uma classe. Somos todos filhos do mesmo Pai em busca de um entendimento maior, de uma evolução espiritual maior. Então cabe a cada um o seu trabalho espiritual. Dentro do Evangelho de Jesus, nós entendemos que conhece-se o verdadeiro espírita, o cristão, aquele que realmente produz o trabalho fraterno. Podemos observar que são algumas classes a que pertencem alguns espíritos, poderia-se dizer assim, nossos irmãos, né? Por isso que dentro do Evangelho de Jesus, o Espiritismo nos orienta sempre, conhece-se o verdadeiro espírita pelas suas atitudes, pela sua maneira de ser. É lógico que há sempre uma evolução espiritual a cada um de nós. Cada um está num degrau, portanto, cabe a nós, dentro das nossas possibilidades, evoluir da melhor maneira possível. Que Deus nos ampare e nos proteja, hoje e sempre. E assim, Senhor Jesus, ao término dos nossos estudos do Evangelho no Lar de hoje, nós te agradecemos por esses momentos e te pedimos a sua bênção. Que a luz se faça, que a tua luz se faça em todos os lares, preenchendo a todos os corações que te buscam. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos, Senhor, a tua paz. Graças a Deus, Senhor Jesus, que a tua paz esteja com todos. Até o próximo estudo do nosso Evangelho.